Paz Senhor a todos, bem-vindo ao canal Mensagens Bíblicas, amém? Hoje nós estamos no quadro Entende Tu que Lês. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo e Deus vai abençoar a sua vida de uma forma poderosa em nome de Jesus Cristo, amém? Não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Então hoje, como eu falei na aula passada, eu ia dar uma definição rápida, né, sobre deísmo, teísmo e ateísmo. Eu creio que alguns de vocês já devem ter ouvido pelo menos esses dois que são mais comuns atualmente você ouvir, né? Então eu vou começar pelo que você ouve menos, talvez você tenha ouvido menos sobre isso, que é o deísmo. O que é o deísmo? Deísmo nada mais é do que um pensamento filosófico, né, intelectual, um movimento do século XVII e do século XVIII, o iluminismo, né, uma mentalidade de alguns que tinham a mentalidade de que o homem intelectual, um sábio, ele conseguiria distinguir muitas coisas acerca da vida, né? Um pensamento da filosofia, tá certo? Então o que acontece? Eles aceitavam que Deus é um Deus que criou a terra, então eles tinham essa aceitação. Só que nada é bíblico, nada de influência bíblica. Eles criam que há alguém, um ser poderoso, né? Alguém superior a tudo que criou a terra, tá certo? De tudo que nele há. Então eles creem, o deísmo ele crê nisso, num Deus que criou, tá certo? Mas não com invasões bíblicas. A base deles não é bíblica, a base deles é intelectual, é a base de pensamento, há um criador, alguém superior. Então eles tinham essa mentalidade, mas não de forma escriturística na Bíblia, tá certo? Aí segue mais, eu coloquei aqui o 1 é que eles creem que há um Deus que criou tudo. O 2 é que depois disso há um curso natural das coisas sem a intervenção de Deus. Tá certo? Então eles creem, o deísmo, crê que tudo é casual, é natural, né? Os acontecimentos na Terra, a maldade humana, né? É tudo causas naturais, acontecimento humano e nada tem a ver com a mão de Deus sendo colocada. Por exemplo, algum lugar é destruído, ou guerras, né, rumores, isso é coisas naturais para eles, são coisas do ser humano. Então Deus, para eles, Deus não tem autoridade nenhuma, Deus não influencia em nada na terra depois da criação, tá certo? Em terceiro, eu coloquei aqui, ele não crê em milagres, eles não creem em milagres, não creem em curas divinas, libertações, eles não creem em nada disso, tá certo? Eles não creem nisso. E a quarta que eu coloquei aqui, eles são contra a necessidade de cultos, religião, tá? Religiosos, de igreja. Então eles são contra a igreja, né? Hoje você vê muito essa palavra, talvez, foi bem colocada, talvez com a pandemia, pode ser chamado de desigrejados agora também. Tem as pessoas que são desigrejadas, que não veem mais a necessidade de adorar a Deus no templo, tá certo? Então cuidado, você pode estar nessa malha fina aqui, dos desigrejados, tá certo? Então eles pensam a mentalidade deles, eles acham que não há necessidade de adorar a Deus, tá certo? E eu coloquei um texto bíblico, Hebreus, capítulo 10, versículo 25, vamos ler ele? Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixando a congregarmos, como costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, tá certo? Então, algumas traduções está mais no sentido de não deixar de congregar, como é costume de muitos, tá certo? Então, aqui, Hebreus fala sobre pessoas que não vão para a igreja, não adoram a Deus, e aqueles também que adoravam e paravam de adorar a Deus, tá certo? Então, o deísmo, ele não crê na necessidade de adorar a Deus. Ele acha que o curso é tudo natural das coisas, tá certo? Pois bem, o outro que eu quero falar, que é aqui nós temos o teísmo, que nós se encaixa aqui, que é o quê? Que nós queremos num Deus criador, Gênesis 1:1, que Deus criou os céus e a terra, tá certo? Um Deus criador, nós cremos no criacionismo que Deus criou, tá certo? Pode alguém falar assim, não, mas foi um Big Bang que a terra foi elaborada. Pode ser, para Deus pode soprar o vento, brincar com os planetas, Deus tem esse poder. Então, eu não descarto a possibilidade de uma explosão, tá certo? Como chamado Big Bang, tá? Deus tem esse poder de fazer da forma que Ele quiser. Então, nós queremos o criacionismo
a responsabilidade humana, quer dizer, nós temos responsabilidade humana, tá certo? Nas decisões das coisas, que Deus não pode nos pesar a mão, assim, nós pode nos punir pela nossa responsabilidade que nós temos, tá certo? De adorar Ele, de fazer o que é certo, o que é correto. Então Deus pode nos punir. Essa é a nossa teologia do teísmo, tá certo? Que somos nós que cremos num Deus, tá certo? Deus Todo-Poderoso. E que há uma soberania dele, tá certo? E ele também intervém, ele faz intervenções na humanidade. Biblicamente você vê, próprio, né, quando Deus enviou os anjos para guerrear com uma espadada, destruir vários soldados. Você vê Deus enviando, através da procuração de Daniel, anjos, né, para lutar, para guerrear contra os anjos, os demônios. Então você vê toda a mão de Deus trabalhando. E a necessidade de adorarmos a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, tá certo? Darmos a Ele glória, tá certo? A igreja somos nós somos a igreja, fazemos parte dela, tá certo? Nós cremos na cura, no milagre, nós cremos na continuação do milagre, tá certo? Vamos ver aqui em Salmo 77, que fala, vamos ver aqui em Salmo 77, 77, versículo 14, que diz assim: Tu és o Deus que faz esses maravilhas, ou milagres, fizeste notória a tua força entre os povos. Então Deus é um Deus que faz milagres, Deus opera milagres na igreja, tá certo? Deus opera até os dias de hoje. Tem a teologia que cessou, né? Só não temos os apóstolos, tá certo? Mas essa é uma teologia mais tradicional, né? Mais conservadora, essa tipo de teologia. Mas nós cristãos, pentecostais, no nosso caso, nós somos teístas pentecostais, né? Pentecostal, nós cremos no milagre, no poder de Deus até os dias atuais, tá certo? Que o apostolado continua até os dias atuais, nós vemos isso na igreja do Senhor nos dias de hoje. Pois bem, agora eu quero falar um pouco sobre o ateísmo, tá certo? Ateísmo quer dizer ateu, né? Essa palavra é mais conhecida como ateu. O cara é ateu e tal. Então, o que acontece? No ateísmo, pela lógica, eles usam muito a lógica humana. Mas essa lógica humana é o seguinte termo, da evolução, tá certo? Que a Terra vai evoluindo, que as criaturas vão evoluindo, né? Que o homem veio do primata, lá do macaco, né? E vai evoluindo até chegar no tempo que nós hoje somos, né? Eu poderia ser quem sabe um chimpanzé lá no passado, meus ancestrais, a mentalidade deles é essa. E você está evoluindo. Só que tem um detalhe engraçado, né? Aquele que parou de evoluir agora, então não teve, né? Esse modo de evolução é uma coisa bem contestada até os dias atuais, tá certo? Então eles creem na evolução humana, eles creem na evolução das coisas. Olha, eles pensam dessa forma, que o homem nasce e morre. Como um animal, nasce e morre. É verdade, nós nascemos, né, crescemos e morremos. Mas nós temos, eles não creem, eles desconsideram a alma, eles desconsideram o espírito, tá certo? Então eles desconsideram totalmente. Então morreu, acabou. Né? Não há um peso da alma, do espírito, eles não pensam dessa forma. Eles não acham que o ser humano é um ser tricotômico, né? Que tem corpo, alma e espírito. Né? Ele acha que o ser humano é como um cachorro, morreu, enterrou, acabou, né? Não tem condenação, não tem salvação, não tem nada disso. Morreu, nasceu, morreu e está tudo certo, não acontece nada. Né? E também eles pensam dessa forma, não havendo céu, também não há inferno. Então eles desconsideram céu e inferno, tá certo? Eles não adoram deuses e nem Deus, não adoram nada. E o curso natural das coisas, assim como o pensamento aqui. Então eles têm esse pensamento que as coisas acontecem de forma natural. O homem poluiu a terra, vai ter as consequências respiratórias, vai ter terremotos, ventos, isso é coisa natural da terra, que não tem nenhuma intervenção divina, é tudo coisa natural que acontece na humanidade, tá certo? Então vamos ver aqui, eu coloquei em Provérbios capítulo 15, versículo 24, que diz assim: Para o sábio o caminho da vida conduz para cima, a fim de evitar que ele desça à sepultura, tá certo? Outras traduções está inferno, tá bom? Então o provérbio aqui fala que ou você vai para o céu ou inferno, tá bom? Então é isso, irmãos, essas diferenças, né? Tem um livro
que eu até recomendo para os irmãos, que é assim, esse aqui, ó. Tá vendo? Ele é da editora Vida Acadêmica, né? E Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É bom o livro, é bem grossinho, tem bastante coisa. Então ele aborda um pouco que para você ser ateu, você tem que ter muita fé em algo que é errado, entendeu? Então é mais fácil, assim, pelo livro, como nós lemos, né? Que é mais interessante você né? Precisa ter menos fé para ser teísta, acreditar num Deus, do que ser ateu, acreditar que não existe um Deus, tá bom? Então é isso, irmãos. Eu sei que talvez algum de vocês aqui esteja incluído em alguma dessas, né, dessas fileiras aqui, dessas divisões, subdivisão que eu fiz aqui um pouco, tá certo? Espero que você não esteja nessa e muito menos nessa aqui, tá certo? Que você seja o do meio aqui, o teísmo, tá certo? Elas um pouco se fundem, a deísmo e ateísmo, elas se fundem um pouco, de certa forma. Hoje muitas vezes não está bem definido quem é ateu e quem é deísmo, tá certo? Porque muitas vezes a pessoa fala que é ateu, mas não entende o que é ser ateu, por isso esse livro ele fala um pouco sobre isso, tá certo? Muitas vezes a pessoa nem entende como quer ser um ateu, tá? Então que Deus venha abençoar a vida dos irmãos. Eu espero que tenha sido útil esse vídeo, amém? Dê os comentários, amém? Dá um joinha, amém? Deus venha abençoar a vida de todos de uma forma poderosa, amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.